Olá, seja muito bem-vindo ao nosso curso SPSEX Preparação. Você está no canal Física MLT e nós já estamos indo para a nossa aula de número 73. Vamos começar? Para essa aula, nós vamos dar continuidade ao assunto de campo elétrico. Vamos resolver aí 3 exercícios aí do nosso material. Então prepare o seu caderno e vamos começar. Vamos lá então, vamos iniciar aí os nossos trabalhos. Pegue aí o nosso material na página 32, questão de número 12. Espero que você tenha feito aí uma leitura bem atenciosa aí do enunciado. Então vamos lá, vamos para a solução desse exercício. Bom, previamente eu vou pegar aqui a figura que foi colocada no enunciado e estudar as forças que estão atuando na carga. Então nós temos aí a tração ao longo do cabo, formando um ângulo θ com a vertical, peso e também a força elétrica. Não tem jeito dessa carga permanecer em equilíbrio nessa situação se você não tiver aqui uma força de natureza elétrica, claro, tá certo? Por estar entre duas placas eletrizadas, apontando nessa direção e nesse sentido, na horizontal, da esquerda para a direita, para você que está observando aí a tela do seu dispositivo, ok? Bom, esperamos então que essa carga permaneça em equilíbrio. Portanto, a força resultante nela tem que ser zero. Então, nós vamos somar esses vetores. Como é que nós somamos esses vetores? Olha, a forma mais indicada para você somar esses vetores é utilizando aqui a regra do polígono. Então, vamos lá. Vamos pegar aqui os vetores e utilizar a regra do polígono. Por exemplo, já desenhei aqui a tração. A partir da extremidade da tração, eu posso desenhar qualquer vetor. Eu preferi desenhar o peso. E a partir da extremidade do peso, eu desenhei a última força, que é a força elétrica. Repare que foi formado aqui um polígono fechado, exatamente porque a força resultante é nula. Tá certo? Agora, olha só, eu tenho uma relação, olha, entre a força elétrica e o peso, por exemplo, por meio da tangente do ângulo θ, que é o mais indicado, uma vez que eu não conheço aqui a tração, tá certo? Então, vamos usar aí a tangente de θ, que vai ser igual ao cateto oposto, então o tamanho aqui da força elétrica, seu módulo, é verdade, sobre o peso, módulo do peso, cateto adjacente. Então, está aí força elétrica sobre o peso. Isso vai ser igual ao seno de θ sobre o cosseno de θ. É até a definição de tangente, não é isso? Bom, foi dado aí o seno de θ, o cosseno de θ, força elétrica, módulo da carga vezes o módulo do campo, peso, massa vezes a gravidade local. Vamos substituir, então, os nossos valores. Então, está aí, substituindo os dados que foram colocados no enunciado, encontramos o campo elétrico valendo 5 vezes 10 elevado à quinta newtons por coulomb. Ok? Agora, conforme foi colocado no enunciado, temos aí uma carga elétrica positiva. Isso significa que aqui já existe um campo elétrico que está apontando na mesma direção da força elétrica e, claro, no mesmo sentido, porque se a carga elétrica fosse negativa, o campo elétrico estaria apontando no sentido oposto ao da força, o que me dá como alternativa correta letra B. Tá certo? É uma questão aí bem interessante, não tem segredo, basta você focar aí na soma dos vetores utilizando a regra do polígono. E lembre-se sempre, né, se a força resultante é igual a zero, você vai sempre formar um polígono fechado. Próxima questão, página 33, questão de número 13. Questão um pouquinho mais elaborada, hein? Espero que você tenha feito uma leitura bem atenciosa aí do enunciado. Então vamos lá, vamos para a solução dessa questão. Repare o seguinte, pela própria figura, não preciso replicar novamente, tá? Se você observou, nós temos aí campo elétrico na direção do eixo X e gravidade local, tá certo? Na direção do eixo Y. Então, nós temos aqui um movimento em que nós temos duas acelerações. Na direção do eixo X, módulo da carga vezes o campo dividido pela massa da partícula. E na direção do eixo Y, gravidade, tá certo? Que se opõe aí à ascendência, né, do Y, apontando na vertical para baixo, ok?
Bom, nós vamos escrever as equações horárias. Olha só. Equação horária no eixo x, já que eu tenho um move no eixo x, x igual a x0 mais v0x vezes t mais axt ao quadrado sobre 2, e também no eixo y, que é um move, tá? Y igual a y0 mais v0y vezes t menos gt ao quadrado sobre 2. Para esse tipo de movimento, tá certo? Gravidade apontando, repito, na vertical para baixo, ok? Bom, agora nós temos aqui a relação das velocidades. Olha só, velocidade inicial na direção do eixo x, v0 cosseno de θ. E na direção do eixo y, v0 seno de θ. O tempo total, então, olha, eu posso encontrar por meio da equação horária da velocidade. Então, eu vou ter 2v0 seno de θ sobre a gravidade local. Tá certo? É quase igual a um lançamento oblíquo, só que eu tenho uma aceleração na horizontal também. Tá certo? Mas ele vai subir e vai descer, tá? Sem problema, ok? Bom, então nós vamos ter aqui o tempo total, nós podemos substituir na equação horária de x. Então, vamos substituir na equação horária de x o tempo total, que é o tempo de subida e descida, tá certo? Eu vou encontrar a expressão de x igual a v0 cosseno de θ vezes 2v0 seno de θ sobre a gravidade local, mais módulo da carga, módulo do campo dividido pela massa, e isso tudo multiplicando o tempo, né? Isso ao quadrado, 2v0 seno de θ sobre g, tudo isso aí elevado ao quadrado, tá certo? Bom, nós agora vamos concluir aqui, olha, utilizando a relação de 2 seno de θ igual a seno de 2θ sobre o cosseno de θ. Vamos usar essa relação trigonométrica, tá certo? Então, usando essa relação, nós vamos chegar na expressão final, que vai me dar como alternativa correta a letra A. Uma questão bem elaborada essa, né? Está cobrando muita coisa, então você tem que ficar bastante atento aí com as coisas que eles estão colocando aí no enunciado, tá certo? Então, vamos lá, vamos para a questão de número 14, na página 34. Espero também que você tenha feito aí uma leitura bem atenciosa do enunciado. Então, vamos lá, vamos para a solução que é bem simples. Quando você tem um campo elétrico gerado por uma carga já previamente colocada no espaço, né, você vai colocar uma segunda carga em um determinado ponto P, essa carga ela não vai gerar um campo elétrico que vai atuar nela própria. Ela simplesmente vai ficar à mercê do campo elétrico gerado pela carga prévia, tá certo? Daí eu levar em consideração a letra D como resposta aí para essa questão, ok? Bom, terminamos por aqui. Para as próximas aulas, mais exercícios aí referentes à parte de campo elétrico, tá certo? Gostou da aula? Dá o seu joinha, compartilhe o vídeo com os colegas. Não é inscrito no canal? Se inscreva no canal e não se esqueça de ativar o sininho. Te vejo aí na próxima aula. Até lá!